Olá galera, eu sou a Verônica Pedroso, a dona aqui do canal Crimes Franceses. Se você já é da casa, muito obrigada pela sua presença aqui mais uma vez para mais um caso inédito aqui da França. Se você está chegando agora, esse aqui é um canal de bate-papo para a gente ficar alerta e saber que as pessoas são uma caixinha de surpresa, a gente não conhece ninguém. A história de hoje ela vai começar na cidade de Troyes, uma cidade que fica a 2 horas e meia de país, vindo aqui para o sul da França. E a gente vai falar do Patrick Henry, um cara que se tornou assim o Ted Bundy francês, dando entrevista, tudo mais e recebendo por isso. Mas além de tudo, não foi somente para falar do crime que ele fez. Não, o julgamento desse cara se tornou um julgamento para avaliar a abolição ou não da pena de morte aqui na França, que era a guilhotina. Então foi uma coisa assim muito maior. No dia 30 de janeiro de 1976, um menininho de 7 anos chamado Philippe Bertrand, ele saiu da escolinha dele meio-dia e todos os dias ele passava na escolinha do irmão dele de 3 aninhos, pegava o irmãozinho e eles iam para casa almoçar. Nesse dia, ele não foi para casa e não pegou o irmãozinho na escolinha. E a mãe do Philippe Bertrand, ela recebeu uma ligação mais ou menos 12h20 de um cara falando assim: "Eu estou com seu filho Philippe e eu quero uma grana para devolvê-lo para vocês." Então a mãe já sabia ali que era um caso de sequestro, ela ficou desesperada e a pessoa do outro lado do telefone deixou bem claro: não fale com a polícia. Eu quero uma quantia X e eu quero esse dinheiro rápido. Se vira. Essa mãe, sem saber o que fazer, já conversou com o marido e eles conversaram sim com a polícia porque eles não sabiam o que fazer, se a pessoa era perigosa ou não. Começaram também a pedir dinheiro ali para familiares, amigos, porque eles queriam resolver isso rápido. A família do Philippe, eles conseguiram a grana rapidinho, então eles estavam esperando ali o contato do sequestrador novamente. Nessa hora a polícia já tinha ido na casa da família, já tinha instalado todos aqueles aparelhos para tentar localizar o sequestrador pelo telefone e o pai tinha sido instruído: olha, quando o sequestrador ligar, você por favor enrola ele 6 minutos. Tem que enrolar ele por pelo menos 6 minutos, porque daí a gente vai conseguir localizar. Quando esse sequestrador ligou, o pai conversou muito com ele e enrolou 7 minutos no telefone. Então a polícia sabia sim a localização desse cara. Então avisaram a todas as viaturas: não liguem as sirenes e vamos ser discretos, porque senão esse sequestrador, se ele souber que tem polícia perto, ele vai sair da onde ele está. Eles sabiam que era um telefone público. Então as viaturas começaram a passar ali a paisano, viram um cara realmente no telefone que ainda estava ali com o pai do menino que foi sequestrado, só que uma das viaturas, ela não tinha recebido a informação de não use as sirenes, e ela veio com a sirene ligada. E nessa que esse sequestrador escutou a sirene, ele saiu correndo, entrou no meio do matagal e a polícia perdeu esse cara. O sequestrador então ele parou de entrar em contato com essa família, a mãe desesperada, eles não sabiam o que fazer, vamos pra mídia. Então eles foram aqui para todos os canais da televisão francesa com a foto do menino, contar a história e pedir para esse cara: devolva o nosso filho, a gente tem o dinheiro, não faça mal pro nosso Philippe, por favor, devolva a nossa criança. Mais de uma semana depois do sequestro, um padre, ele recebeu uma carta e nessa carta estava escrito assim direto: entregue para os pais do Philippe Bertrand. Como toda a França já estava sabendo do caso de sequestro desse menino, o padre pegou e levou essa carta rapidamente para as autoridades, que entregaram sim para os pais do Philippe. Quando eles abriram, eles viram que era uma luvinha do menino, eles identificaram realmente no dia, ele estava com essa luvinha e tinha uma carta dizendo: entrega do dinheiro no estacionamento tal, à meia-noite, não leve a polícia. Então o sequestrador tinha marcado o encontro ali para pegar o dinheiro e devolver a criança para os pais. O sequestrador deixou bem claro que não queria polícia lá no estacionamento, e é óbvio que o pai confirmou: não vai ter polícia nenhuma, mas ele avisou a polícia e no dia combinado a polícia foi ali para perto desse estacionamento à noite e deixou o pai sozinho. Quando o pai chegou no estacionamento, ele começou a ver que tinha roupa do menino em alguns lugares. Ele falou: realmente, o cara passou por aqui, conhece essa blusinha, conhece essa meia. Ele sabia que realmente ele estava no local certo. Então ele ficou ali com a mala de dinheiro esperando
E ele viu que um carro passou, mas parece que a pessoa do carro sacou que alguma coisa estava acontecendo e foi embora. E sim, minha gente, era o sequestrador. Ele percebeu que tinha polícia novamente e a polícia perdeu esse cara uma segunda vez. Só que dessa vez eles foram espertos, eles anotaram a placa do carro desse sequestrador. E foi aí que eles chegaram no nome. O nome era Patrick Henry, um cara de 23 anos, amigo da família. A polícia então foi até a casa do Patrick, levou ele para interrogatório e ele falava que não, é uma coincidência, eu passei ali perto desse estacionamento, eu tava com pressa, eu acelerei e fui embora, eu não sei porque vocês estão atrás de mim, não tô entendendo nada. Ele negava tudo. Sou amigo da família, conhecia o Felipe, o menino de 7 anos, não tem por que fazer mal para essa criança, não estou entendendo nada. A polícia viu, esse cara tem culpa sim. Aí eles começaram a fazer um pouco de coisa que eles não deveriam ter feito, isso não é permitido aqui. Mas eles levaram esse cara pro matagal, tentaram colocar arma na cabeça dele, fazer uma pressão psicológica bem forte para ele confessar. Ele não confessava nada, ele falava, estoura aí os meus miolos, eu não fiz nada. Depois que ele saiu do interrogatório, eles não podiam ficar com esse cara preso porque ele não tinha confessado e não tinha prova nenhuma. Ele começou a ir pra televisão e falar o que tinha acontecido, que ele foi injustiçado, que fizeram pressão psicológica nele, que ele não deveria ter passado por isso, que a pessoa que pegou esse menininho era um monstro e deveria morrer sim, com a pena de morte que existia nessa época. Ele era muito cínico nas entrevistas dele. Ele tava lucrando com tudo isso, né? Como o sabichão do Patrick, ele queria ficar famoso, queria estar na mídia, ele se esqueceu que alguém poderia conhecer a carinha dele. E foi o que aconteceu. Teve um cara assistindo o noticiário, vendo a entrevista, falando, nossa, eu tô alugando um quartinho pra esse cara. Eu vou ligar pras autoridades pra eles virem aqui pra ver o que esse cara tem nesse quartinho, porque ele tá aparecendo tanto na mídia. Ligou pra polícia e falou, oh, sabe esse Patrick Henry que tá na televisão? Ele aluga um quartinho meu aqui. Não sei o que ele tá fazendo. Tem uns 15 dias já. A polícia vai nesse quartinho, bate, ninguém abre, eles entram de força. E quando eles entram de força, eles ali na hora abordam o Patrick Henry que estava tentando fugir por uma janelinha. Eu falo, ué, por que você está tentando fugir? Aí já pegaram ele, olharam na cama, tinha um tapete em cima da cama enrolado. Eu falo, o que é esse tapete aqui em cima da cama, cara? Não, não é nada, não sei o que vocês estão fazendo aqui, vai embora, vocês não têm o direito de estar aqui. Quando a polícia abriu esse tapete, minha gente, encontraram ali o corpo do menino Felipe Bertrand, de 7 anos. E daí a cara do Patrick Henry foi no chão. Como que ele não sabia que o corpo desse menino estava ali no quartinho onde ele estava alugando? Foi super difícil de achar um advogado para esse cara. Ninguém queria ser o advogado de defesa do Patrick Henry. Na delegacia, eles começaram a fazer um segundo interrogatório, só que aqui tinha todas as provas do mundo contra ele. Então ele confessou. Fui buscar sim o Felipe na escola, falei pra ele, oi Felipe, seus pais pediram pra você vir com o tio Patrick hoje, você vem? O menino conhecia, então ele foi sem nenhuma resistência, não gritou, entrou no carro. Ele pegou o menino e ele afirmou para as autoridades que ele deixou o menino nesse quartinho e 30 horas depois, mais ou menos, ele tirou a vida desse menino porque ele começou a gritar, porque queria o pai e a mãe, ele não sabia o que fazer, então ele pegou e estrangulou esse menino, mas depois de 30 horas. E daí então perdeu o controle e ele não sabia o que fazer. Se a gente for analisar inteligentemente o que aconteceu, desde o começo ele sabia que ele ia ter que tirar sim a vida do menino. Porque imagina se os pais pagassem o dinheiro, ele liberasse o Felipe. O Felipe ia falar, ô mãe, foi o tio Patrick que me pegou na escola, eu fiquei com ele esses dias todos. Então ele ia pra cadeia de qualquer jeito, ele sabia desde o começo que ele ia sim tirar a vida desse menino. E na autópsia ficou comprovado que o menino morreu rapidamente, não 30 horas depois do rapto como ele tinha alertado. Não, ele matou bem antes dessa criança. E depois que ele matou o Felipe, gente, ele foi fazer esqui na Suíça numa boa, como se nada tivesse acontecido. Deixou o menininho lá enrolado no tapete em cima da cama dele e foi aproveitar a vida. Cínico, psicopata, cruel, sem remorso esse cara. Como a França inteira já estava ciente do caso, todo mundo estava revoltado dele ter ido dar entrevista e ter se passado por vítima de inocente, rapidinho um abaixo-assinado foi feito pedindo a pena de morte desse cara, porque tudo que ele fez foi por dinheiro, ele queria dinheiro a todo custo. A grana que ele pedia ali do resgate era 150 mil euros, o equivalente a uns 800 mil reais mais ou menos. Então a França inteira, até a mãe do Patrick Henry, assinou o abaixo-assinado, para vocês terem ideia.
O julgamento do Patrick Henry, ele aconteceu assim rapidamente e durante o julgamento, o advogado de defesa dele, ele foi muito bom. Ele falava assim para todos os jurados, o juiz, gente, esse cara tem 23 anos, ele matou essa criança de 7 anos por medo, ele não sabia o que fazer. Vocês acham justo tirar a vida desse cara de 23 anos, um jovem? Ele se arrependeu, gente, olha, ele tá arrependido. Tem que dar uma chance para esse cara. O que vocês vão achar disso? O filho de vocês, como vocês vão explicar isso pro filho de vocês? Que vocês guilhotinaram um menino de 23 anos aí, não deram uma segunda chance. Isso é uma vergonha, vocês estão matando o Patrick Henry. Ele teve um discurso assim maravilhoso, esse advogado de defesa. Os jurados aqui, eles eram 12. E para decidir realmente se a pessoa ia ou não para a guilhotina, eles tinham que ter 8 votos positivos para a guilhotina, para a pena de morte. Aqui eles tiveram somente 7 votos para a guilhotina. Então esse cara não foi para a guilhotina por causa de um voto. Na sentença final, ficou dito que ele pegaria uma pena perpétua, que na época aqui eram 26 anos de prisão. Ele pediu desculpa para a família, disse que realmente ele ia sair uma pessoa melhor da cadeia, que estava arrependido, e ficou preso durante esses anos. Esse julgamento, que aconteceu em 1977, deixou a França inteira revoltada, que todo mundo queria que ele morresse. Ele tirou a vida de uma criança indefesa, a criança não ia voltar. E ele poderia ter uma segunda chance? Não era justo. A população ficou revoltada demais. Mas foi o que aconteceu. No final do julgamento, o cara de pau do Patrick Henry ainda falou pra galera: valeu, gente, por me dar essa segunda chance. Vocês não vão se arrepender. Durante os 26 anos que esse cara ficou preso, ele sempre pedia liberdade condicional, mas nunca foi aceito. Ele saiu depois de cumprir a pena dele em 2001. E assim que ele saiu, ele começou a dar várias entrevistas, que ele queria dinheiro. E sabe quanto que ele cobrava pelas entrevistas? 150 mil euros, que era o valor que ele cobrou do resgate do menino Felipe. É claro que essa pessoa ela não mudou. O Patrick Henry, em 2001 mesmo, o ano que ele saiu da prisão, ele foi pego na Espanha transportando substâncias ilícitas. Então o cara, mesmo tendo essa segunda chance, não aprendeu nada. Ele queria dinheiro, dinheiro, dinheiro a todo custo. Entre todas as idas e vindas, ele ficou preso ao todo 40 anos da vida dele. Às vezes ele saía, voltava, porque ele não aprendia, ele queria ter dinheiro fácil. Em setembro de 2017, esse cara saiu porque ele estava doente, ele estava com câncer, e em dezembro desse mesmo ano, 2017, ele acabou morrendo. Como a gente já sabe, como eu sempre falo, a criminalidade existe em qualquer lugar do mundo, não importa se está na França, Estados Unidos, a gente tem que cuidar da nossa segurança. Esse cara aí, ele era assim uma caixinha de surpresa, porque ele era amigo da família, se dizia ser o bom, o tio das crianças, e olha o que ele fez. Ele era cínico, ele era mentiroso e ele tirou a vida de uma criança de 7 anos. As autoridades e a justiça, acreditando nesse cara, ainda deram uma segunda chance para ele, que tiraram ele de uma pena de morte, e ele não aprendeu. Valeu a pena? Você acha que valeu a pena? Porque ele poderia ter morrido ali e acabava o problema, mas não, eles conservaram esse cara 40 anos na prisão. Todo mundo sabe que quem paga a prisão são as pessoas que trabalham e pagam os impostos. Então, durante 40 anos, toda aí a população da França pagou imposto, pagou o quarto dele, pagou a comida dele, e ele não aprendeu. Valeu a pena realmente ter dado uma segunda chance para esse cara? Esse foi o caso de hoje, eu espero que a gente tenha aprendido, refletido. Muito obrigado para você que assistiu o caso até aqui e até o próximo caso, gente!